O ser humano é um ser relacional, ou seja, nós vivemos em relacionamentos. Eu já disse aqui várias vezes em que nascemos de um relacionamento, crescemos em relacionamentos, vivemos em relacionamentos e desejamos a nossa morte não morrer sozinho, e sim morrer acompanhado, ou seja, em um relacionamento. Inclusive sua relação com Deus também é um relacionamento, não é mesmo? Só que acontece o quê? Nessas relações, a gente tem todo um âmbito social. Nós temos toda uma vida social com outras pessoas, com outros grupos, com pessoas diversas, com desconhecidos, com conhecidos, com colegas, com amigos, com melhores amigos, inclusive com familiares e assim por diante. E neste meio, em tudo isto, dependendo do momento, você pode cair naquela cilada ou naquele questionamento que normalmente te leva por buraco, que é o clássico: o que vão pensar de mim? Meu Deus, o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? O que. Aí você começa a entrar numa paura, porque e se eu fizer tal coisa, e as pessoas não gostarem, e as pessoas acharem que é ruim, e eu passar vergonha, e eu passar ridículo, e assim por diante. E quantas vezes você não pensar nisso, e quantas vezes isso não te trava na vida, não é mesmo? Você acaba não realizando muitas coisas por causa desse suposto que eles vão pensar de mim, e assim, você não fala, mas o que vão pensar de mim, e eu tenho quase certeza que vai ser ruim. Certo? Então vamos falar sobre isso. O que vão pensar de mim? Essa relação com a sociedade, com os outros, com a comunidade mais próxima de você. E por que isso pode te travar? E porque assim, vamos ser sinceros, vamos ter um pouco de bom senso, isso é normal. Faz diferença nenhuma o que vão pensar de você, entendeu? Porque eles não são você. É igual quando você fala assim: ah, mãe, eu quero ir porque todo mundo vai. Né? Você não é todo mundo. E a gente esquece dessas coisas. A gente esquece dessas coisas, mas vamos falar sobre isso. A primeira coisa, então, porque hoje até tem roteiro, de vez em quando tem, né, meus caros? Vai ficando tarde, eu vou gravando esses vídeos de noite, melhor ter um roteiro, porque senão o negócio não chega onde eu quero chegar. Então, a primeira coisa, quando nós pensamos na realidade social, existe algo chamado reconhecimento social, ou então validação social. O que é validação social? É você querer ser aceito numa comunidade. Isso é extremamente natural. É claro que você quer ser aceito. De cara, ninguém quer ser o sujeito que é underground, diferentão, o estranho, que escandaliza as pessoas. De cara, você quer ser aceito. Tanto que um movimento muito natural das crianças é o quê? É ser simpáticas, querer fazer amigos e assim por diante. É difícil ter uma criança que já nasce com um espírito de anarquia, querendo que todo mundo se lasque, entende? Querendo brincar no canto. Tanto que a socialização também é um dos fatores que a gente avalia como está a psique de alguém. Tem amigos, não tem, como é que está a socialização? A gente pergunta isso para adultos, inclusive a gente também avalia isso com crianças, tá bom? Então esse reconhecimento social, você ser reconhecido como parte do grupo, é extremamente necessário. Tanto também que a família é um pequeno grupo e você quer ser reconhecido por ela. E as pessoas que têm insegurança, ou as pessoas que não foram amadas quando criança, têm a sensação de não pertencimento. Por quê? Porque não fazem parte de um grupo. Mas não vou falar sobre isso, vamos seguir adiante. Acontece o quê? O reconhecimento do grupo é muito importante. É claro que é muito importante, como eu acabei de dizer. O problema é que em algumas fases da nossa vida nós queremos muito ter reconhecimento do grupo. Principalmente naquela fase que eu acho que você já deve ter imaginado, porque os meus seguidores são seguidores mais inteligentes que existem, é o quê? A adolescência. Exatamente isso. Na adolescência, o reconhecimento do grupo, principalmente o grupo externo, ou do público, ou dos desconhecidos, é muito grande. O desejo de reconhecimento desse grupo. Você busca isso. Tanto que tem aquele clássico caso, né? Ele busca o reconhecimento do grupo e às vezes até se humilha no grupo. Inclusive, passa situações em que abaixa a bola, abaixa a cabeça, obedece, e em casa ele não faz isso. Por quê? Porque a validação de casa ele já tem. Ele não tem a validação do grupo. Ele quer conquistar o mundo, porque em casa ele já conquistou. Ele já tem certa segurança do amor paterno e materno, e normalmente o adolescente clássico, tá? O adolescente clássico, o que ele faz? Ele caga pro pai e pra mãe, porque no final das contas ele sabe que o pai e a mãe vão estar lá, não é mesmo? Enfim, pensando nisso, o que a gente tem que levar em consideração é que existe esse desejo e essa vontade de ser reconhecido, então. E, então, pode ter alguns momentos em que isso se exagera, né? Fica exasperado. Você deseja muito o reconhecimento dos outros. E o quão menor é a sua segurança pessoal, maior é o desejo do reconhecimento do grupo, tá? Eu gravei um vídeo aqui
tá? Eu vou até deixar aqui em cima, não sei onde ele sempre aparece. Eu vou deixar aqui para você. É um vídeo que fala sobre carência emocional, tá? E uma das coisas que eu falo lá é, dando até um spoiler aqui, um resumo, carência é a falta, a necessidade de algo. Então, se você tem carência emocional, você vai buscar nos outros um suporte para isso que te falta. É a mesma coisa que acontece aqui. Se eu tenho uma carência, uma insegurança comigo mesmo, né, eu vou buscar no grupo uma afirmação. E o que pode acontecer hoje em dia, como nós temos uma cultura que valida demais a adolescência, se você pode perceber, né, uma amiga minha um dia falou isso pra mim. Pô, Jota, não existe mais a roupa do adolescente. Aquela roupa que era bem brega. Era uma roupa muito estranha que o adolescente usava, antes de usar a roupa do adulto. Não, hoje, a criança, digo, até a criança de 7 anos, até adulto de 40, 50 anos, usam a mesma roupa. Tá? E normalmente, muitas vezes, essa roupa ela é jovial, descolada, ela traz uma juventude. Então hoje nós temos uma ode à juventude. Só que é uma ode à juventude em que trata as pessoas como adolescentes. Então, ou seja, essa validação social, que é uma fase importante da vida e do desenvolvimento da maturidade da pessoa, hoje em dia se tornou uma regra geral. Em que vemos pessoas muito frágeis, muito inseguras, por N razões, algumas com justificativas, outras sem nenhuma justificativa, numa sociedade em que tem muito essa questão de querer ser aceito no grupo. Tá? Somado a isso, veja só como a coisa não é tão simples. Somado a isso, nós vamos ter o quê? Uma sociedade hiperconectada em que faz com que você fique vendo numa vitrine o tempo inteiro os outros. E fique vendo o quanto os outros estão sendo validados com likes, com comentários, entende? E aí você fica querendo ser essas pessoas validadas. E aí, como você não é, você acaba aumentando a sua carência e aumentando o desejo de validação do grupo. Certo? Tudo isso eu estou falando, e outro dia eu vou retomar para tocar em outros assuntos, tá? Mas tudo isso hoje eu estou falando para chegarmos na questão: o que vão pensar de mim? Quando você entra nessa questão do o que vão pensar de mim, é porque você coloca a validação dos outros maior do que a sua própria validação. Este é um grande problema. Ou seja, o que os outros dizem sobre mim é mais importante do que eu acredito sobre mim. Tá? E qual que é o problema disso? O problema é que esses outros, hoje em dia, como os outros não são a comunidade próxima, não são os colegas da classe, não é a comunidade da igreja, não são a galera do escoteiro, não é a galera do clube. Como não é um grupo pequeno em que você até mesmo conhece esses outros, como é uma massa informe, sem nome, uma massa anônima no final das contas, aumenta demais esse o que vão pensar de mim. Porque não raro uma pessoa faz alguma coisa, principalmente na internet, e ela se sente muito mal se tem um comentário negativo. Se fosse assim, eu tinha desistido dos vídeos do YouTube. Eu tinha desistido para provar para vocês que eu não estou muito pensando o que vocês vão pensar de mim, não. Eu não estou muito ligando para isso. Porque se eu ligasse, eu desistia, né? Ou seja, mas tem muitas pessoas que não conseguem lidar com algum tipo de desacordo ou desaprovação social. Por quê? Porque deseja que as pessoas, né, concordem com o que ela está dizendo, deseja que as pessoas olhem para ela, né, de uma maneira plena, perfeita, para que ela possa se sentir segura. É claro que o que vão pensar de mim traz essa ideia do eu não quero desagradar ninguém. Eu quero que todo mundo goste de mim. Mas vamos ser sinceros, uma vez eu ouvi essa frase: se todo mundo te ama ou se todo mundo te odeia, você tem um problema. Então, ser amado por todo mundo é impossível. É impossível isso. Mas, na ilusão da insegurança pessoal, eu quero ter um reconhecimento pleno. Entende? Esse é um problema. E então, como eu disse, a opinião do outro vale mais do que a minha. E o que vão pensar de mim começa muitas vezes quando você pergunta para um amigo. Quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que perguntar para 15 pessoas. Começa aí o que vão pensar de mim. Porque em algum momento alguém vai dizer alguma coisa ruim. Aí você vai hiperfocar na coisa ruim, não vai ligar em todos os incentivos, e então você vai se desmerecer. E você não vai ter coragem de agir diante daquilo. Isso é um problema muito grande. Tá? Ou seja, a minha opinião sobre mim, ela é a última a ser levada em consideração. Ela é a última a ser levada em consideração. O que importa é o que os outros estão pensando. O que importa é o que essa massa está pensando.
Então o que eu posto, o que importa é quantos likes eu tenho. E veja, o problema dessa dinâmica é que ela aumenta esse anonimato. Não é mais eu e uma sociedade, é eu e um público. Porque são pessoas que me seguem, às vezes eu nem sei quem me segue. Mas pode ser uma menina de 12 anos, um rapaz de 15 anos, que seja aí. Pode ser, pode ver. Muitas vezes eles têm seguidores que eles não sabem quem é. Não sabem quem é. É uma coceira aqui, gente. O que vão pensar de mim eu coçando aqui por debaixo da câmera? Eu tô cagando. Vamos lá. Veja, são pessoas anônimas. Então você começa a raciocinar nessa base de palco público, entende? E isso vai complicando a sua forma de pensar. Porque não é para todo mundo, não é todo mundo que sabe lidar bem com essa questão do público. Entende? Não é. Principalmente se for muito jovem. Não é para vocês. Eu vi até uma reportagem do cara falando que o Instagram ele não é seguro. Para meninas de 12, 13 anos, o Instagram não é seguro de maneira alguma. De maneira alguma. Mesmo que o Instagram só mostrasse meninas felizes, ainda assim haver uma comparação, ela ia se sentir inferior e ela ia acabar entrando em algum movimento psicológico negativo. Entende? Mas enfim, o que eu quero dizer então é que tem esse tipo de coisa. Mas então, Jota, se as pessoas têm tanto medo do que os outros vão pensar delas, por que elas não param, não dizem, tipo, eu não gosto da opinião dos outros, eu não vou publicar nada, coisa e tal, porque aí vem uma questão. Eu quero me provar. Eu morro de medo que eles podem dizer, mas eu morro de desejo de eles me amarem. Eu morro de medo de ser odiado, mas eu morro de desejo de ser amado. Então, também, a pessoa quer o quê? Provar para si mesmo que ela é importante. Então, é uma hipercompensação dessa insegurança. Porque, veja, todo inseguro, psicologicamente, compensa com algo assim de tipo maravilhoso. Né? Você está aqui e a questão é aqui. Eu estou aqui embaixo, mas o que eu imagino é aqui em cima. Ou seja, eu sou ninguém, eu morro de medo, mas vai que eu faço uma virada de chave, vai que eu viro a mulher do avião e ganho 2 milhões de seguidores, vai que alguma coisa acontece, entende? Então tem esse desejo de enfrentamento, não é ruim, mas é um problema, porque esse desejo de enfrentamento vai gerar o quê? Mais exposição e possivelmente alguma frustração. Mas não é ruim por quê? Porque está querendo enfrentar um medo, eu acho isso natural, tá? O problema é que é um medo, ele vai tentar enfrentar um medo num ambiente que é hostil, que é rede social, anônimo e que não tem nenhuma compaixão por essa pessoa. É muito mais fácil ou é muito mais saudável uma pessoa se testar num ambiente seguro, de amigos, de conhecidos, tudo mais, do que se testar diretamente numa rede social. Entende? Mas enfim, pensando nisso então, nessa relação em eu não sou nada e tenho medo da massa versus não, eu quero provar que eu sou importante, e essa tensão vai gerar esse desejo, o que vão pensar de mim. E então, quando a pessoa entra nesse ciclo do que vão pensar de mim, como eu disse anteriormente, a opinião do outro é mais importante do que a dele. Por isso, meus caros, eu quero chegar hoje aqui e falar, deixa eu ver, cinco coisas, tá? 5, 6, tá? Mas são 5 e a conclusão vai ser a sexta. 5 pontos para te provar o quanto esse o que vão pensar de mim não faz sentido de fato. E que realmente ele vai te paralisar caso você siga esta lógica, tá? A primeira coisa que eu tenho para te dizer, a maior parte das pessoas, elas não têm opinião nenhuma sobre você. Elas não estão interessadas em você. Elas não estão prestando atenção em você. Porque as pessoas que estão inseguras e vão se apresentar, vão se mostrar, vão cortar o cabelo, vão mudar de roupa, vão fazer alguma coisa assim, elas ficam achando que no momento em que elas fizerem algo, todo mundo vai olhar para elas. As pessoas não estão olhando para você neste nível. E veja, a maior parte do interesse das pessoas, muitas vezes, é só para olhar assim, de tipo, olha lá, fulana, cortou o cabelo. Isso já é um dos pontos aqui. Mas principalmente, assim, antes de eu antecipar conteúdo. Primeira coisa, pense assim, as pessoas não têm opinião nenhuma sobre você. Entende? Só pense nisso. Elas estão, normalmente, assim, não ligando para você. Até porque tem um segundo ponto. As pessoas, elas esquecem de você no minuto seguinte. Se você levar um tombo e cair no meio de um baile de formatura,
quanto tempo vai demorar para essas pessoas esquecerem que foi você que caiu? Sei lá, meio segundo. Isso que as pessoas já são tão manguadas. Elas não vão nem lembrar que te viram, entende? Então, se você passar essa vergonha, ninguém vai lembrar de você no minuto seguinte. Porque também tem isso. A fama hoje em dia e a atenção que as pessoas dão é assim. Entende? Então, o que as pessoas vão pensar de mim? Se elas pensarem alguma coisa, vai acabar o minuto seguinte porque elas vão ter feito o scroll do celular. E hoje em dia o scroll do celular, de passar para um outro tema, é como as pessoas raciocinam. As pessoas, elas pensam hoje em dia na mesma dinâmica de story de Instagram, entende? Né? Antigamente era 15 segundos. A cada 15 segundos elas estão pensando outra coisa. Então muitas vezes você vai fazer alguma coisa socialmente e todo mundo vai olhar assim, tipo, puta, não foi legal, hein? No minuto seguinte elas estão falando de futebol. Elas esquecem no minuto seguinte. Então a primeira coisa, normalmente elas não têm opinião. Se elas formarem alguma opinião, elas esquecem no minuto seguinte. Terceira coisa que eu anotei aqui. Toda vez que ela for ter uma opinião de você, é um recorte da sua realidade. Elas não sabem da sua vida. Assim como eu falo que o Instagram é um recorte da sociedade, da realidade das pessoas, e você tem que olhar para elas lembrando que é um recorte, assim também o que você vai fazer hoje, ou o que você vai deixar de fazer hoje, ou se você não vai mais para sua natação, ou se você começou a fazer agora beach tênis, ou se você cortou o cabelo, ou se você aí, homem, sei lá, fez a barba, enfim, qualquer coisa assim do gênero, né? O que acontece é o quê? É só um recorte da sua vida. Às vezes elas só vão prestar atenção em você e elas não vão nem saber quem é você. Entende? Nossa, aquele sujeito ali, né? O cara tá... Que roupa diferente, né? É essa juventude de hoje em dia. Cara, é só um recorte. Entende? Então, você tem que olhar para isso e falar: eu passo na vida das pessoas muito rapidamente. Eu passo muito rapidamente. E mais ainda, tá? As pessoas também mudam de opinião. Uma coisa que é muito clássica é se você começar a fazer algo, as pessoas começarem a te criticar, se você continuar fazendo, vai chegar uma hora que a pessoa fala: nossa, sempre acreditei, nossa, que fantástico, nossa, parabéns, entende? É isso. Se você começar a aprender um instrumento musical e alguém vai olhar pra você e falar assim: cara, você não dá futuro, para com essa porcaria aí, coisa e tal, blá, 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 blá. Alguém pode falar isso? Pode. Mas se você persistir por 3 anos e começar a tocar bem, essa mesma pessoa vai olhar e falar: pô, tá tocando bem, legal, hein, tá de parabéns. E você vai ficar pensando: nossa, aquele cara me menosprezou e agora tá me dando parabéns, como ele é falso. Não, ele simplesmente mudou de opinião porque ele nem lembra o que ele disse no começo. Entende? Cara, isso é muito visível. Então também a gente tem que dar o cara da dúvida. Se alguém não gostou do que você está fazendo agora, possivelmente depois, ele pode começar a gostar. Simplesmente porque você persistiu. É a mesma teoria que eu coloco aqui. Qual que é a diferença entre o teimoso e o persistente? O resultado. Você é teimoso enquanto não arranjou o resultado. Você é persistente a partir do momento que isso começa a dar resultado. Isso aí é taurino feelings, essa é a minha vida. Então o que acontece? Exatamente isso. Quando eu comecei com terapia do bom senso, com certeza tem gente que fala: puta, o Jota inventando mais uma coisa. Agora, sei lá, faz 2 anos. Faz pelo menos 2 anos, quase 3 anos, né? Que eu tô aí botando essa. Daqui a pouco tem gente que fala assim: não, o Jota tem o bom senso. O fulano vira um certo tipo de ponto, assim, de referência, entende? Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque eu insisti. Porque lá no começo, o Jota foi pro YouTube. Olha lá, tentando uma coisa nova. Agora, hoje em dia, eu falo: não, o Jota não tá mais tentando uma coisa nova, né? Já estabeleceu. Então, neste começo de plano, você vai ter resistência das pessoas. Só que elas mudam de opinião. Muita gente fala assim: não, é que agora que você já está fazendo, agora eu entendi o que você queria. Mentira. Lá atrás você não quis entender, agora você não está entendendo. Só que agora você não tem como dizer que a pessoa está fazendo cagada. Entende? Então, nesse sentido você vê que as pessoas mudam de opinião. E outra coisa é o quê? A maioria das pessoas, elas são favoráveis ao que você está dizendo. Se você está fazendo algo que realmente ele contém uma criatividade, tem a sua autenticidade, é um esforço teu, é algo que você está começando, 98% das pessoas são favoráveis. Porque se elas não fossem, se a vida não fosse assim, viver em sociedade seria um inferno. Entende? Pra você perceber assim, para eu viver em sociedade, as pessoas têm que ser favoráveis a mim. Eu tenho que entrar numa loja, o cara tem que olhar para mim e falar: que legal, chegou um cara novo, eu acho que ele quer comprar, acho que ele está interessado no meu produto. E quando você entra numa loja, você pensa: tem um vendedor, eu acho que ele vai querer vender para mim.
Tanto que quando você tem um atendimento péssimo, você até leva um susto. Tipo, porra, cara, mas você não quer me vender? Então você entende que a maior parte das relações, as pessoas são favoráveis com os outros. As pessoas elas olham com um bom olhar, entende? Se você está fazendo algo novo, se você está fazendo algo que é diferente, vamos dizer assim. Então, o que vão pensar de mim, você esquece que são favoráveis. Nunca esqueço uma paciente minha. Ah, não, tenho dificuldade de sair, coisa e tal, né? Inclusive sair sozinha para ir num café. Falei, mas por que você não vai no café? Ah, mas eu vou ficar sentada, né? As pessoas vão achar que eu sou aquela mulher que foi abandonada, que não tem ninguém. Falei, tá, e nenhum homem pode olhar para você e falar, pô, quem que é aquela mina ali? Pô, gata, né, cara? Tá sozinha, acho que eu vou lá conversar com ela. Puta, que menina legal, que autoconfiança. Ninguém pode pensar isso de você. Não, eles sempre vão pensar que você é a menina que ficou no canto, tá solteira. Entende? Ou então, solteiro. Pô, como é que eu vou na festa sozinho? Vai, cara. Ah, mas vão pensar o quê? Que eu sou um cara isolado. Como é que eu chego lá? Coisa que eu só vai, velho. Tem pessoas que vão olhar pra você e falar que legal, o cara veio. Não sei quem é esse cara, mas o cara tá ali bebendo uma cerveja, tá ali no canto, tá curtindo a música. Que legal. Que bom. Todo mundo vai achar legal ter mais uma pessoa na festa, entendeu? Inclusive, pessoas podem se interessar por você. Então, o que vão pensar, a gente esquece. A gente esquece que as pessoas podem ser favoráveis. Aí, outro ponto, sexto ponto. Não tinha o sexto ponto, mas eu vou colocar o sexto ponto aqui. Entende? Tá? Você não sabe. Você não sabe o que as pessoas pensam sobre você. Toda vez que você pensa em o que vão pensar de mim, você não sabe o que as pessoas vão pensar sobre você. Só que você tem certeza que é negativo. Então o que você faz? Eu vou até deixar um vídeo aqui em cima para você. Você projeta no outro. Projeta negativamente. Não, o outro não vai gostar de mim. O outro vai me achar feio. Aí a autoimagem que você tem de você mesmo, você projeta no outro. Você projeta nessa massa anônima, entende? Você acha que você está passando ridículo e você começa a ter certeza que as pessoas estão achando que você está passando de ridículo. Eu até vou te dizer uma coisa. Uma vez eu tinha uma banda, a gente compôs umas músicas, sei lá, eu devia ter 20 e poucos anos. E eu fui tocar. Então, eu tinha uma banda que já tocava faz um tempo, meu amigo tinha outra banda que já tocava faz um tempo, a gente se juntou para fazer música própria e então tocar. Quando foi pro show, eu comecei a tocar e eu comecei a ver que o pessoal não respondia. Tipo, não falava nada, o pessoal tava parando olhando, assim. E quando acabava a música, a galera batia a palma. Eu comecei a ficar tenso. Eu comecei a ficar com vergonha. Eu lembro muito bem disso. Acho que eu tinha 22 anos. Eu já tocava faz tempo, mas eu comecei a ficar tenso, assim. Tipo. E eu lembro que quando acabou o show, eu fiquei meio assim, né? Daí eu desci e a galera falou, pô, que legal, que bacana. Começaram a comentar meu amigo, todo mundo era amigo ali. A maior parte também era músico, pô, que legal. Eu falei, pô, mas, né, é que eu assim, né, não fui choramingar, mas dei uma choramingada, né? Falei, pô, eu vi que vocês ficaram parados ali assistindo, coisa e tal, foi legal mesmo, coisa e tal. E o meu amigo, assim, com uma espontaneidade gigantesca, falou, pô, cara, tava prestando atenção na música, cara, tentando captar a música, cara, primeira vez que tava tocando, achei fantástico, cara, pô, tem umas letras muito boas, uns arranjos muito legais, coisa e tal, era um power trio, né, baixo, guitarra, bateria e voz, eu cantava algumas, meu outro amigo cantava outras, e daí eu fiquei olhando e falei assim, como eu sou um retardado, né, cara? Eu não dei o benefício da dúvida. Eu não sei o que as pessoas estão pensando. Então eu vou fazer o meu aqui, o melhor que eu posso. Por quê? Eu projetei nas pessoas algo que eu achava que poderia acontecer em mim. Entende? Então você não sabe o que as pessoas vão pensar de você. Você não sabe. E enfim, veja, tudo que eu falei aqui, normalmente as pessoas não têm opinião sobre você. Segundo, elas esquecem no minuto seguinte, elas só conhecem um recorte da sua vida, elas mudam de opinião, normalmente elas são favoráveis, tá? E por último, o que eu falei aqui, você não sabe o que elas estão pensando. Tudo isso é para te dizer o quê? Quando você for fazer alguma coisa, faça o melhor que você pode e cague pro que as pessoas estão dizendo. Quem segura assim, tem que dar um chacoalhão. Dane-se o que as pessoas estão pensando. Dane-se o que está acontecendo. Olhe para você. Faça aquilo mais por você do que pelos outros. Faça para se testar. Faça porque você quer fazer. Faça porque você tem uma mensagem naquilo. Né, igual eu falei, se você é músico, toque porque você acha que aquela tua música pode ajudar alguém. Entende? Sabe? Se você vai mudar de vida, vai vir diferente, né, vai querer começar a emagrecer, vai se converter, se você vai, enfim, qualquer coisa, vai numa balada sozinho, tá solteira, ou agora começou a se relacionar, coisa e tal, mudou de... Sim, faça isso, entende? Porque você quer fazer isso, porque você dá valor para aquilo.
E olhe para isso e fala, eu dou valor para isso. Se vocês não dão, não me interessa. Uma vez um amigo meu fez isso. Falou, cara, eu quero ir numa comunidade, coisa e tal, e com a galera, e eu queria fazer umas doações lá, tudo mais, blá, vamos lá comigo. Eu falei, cara, não consigo, final de semana, né? Daí ele mandou num grupo, a galera falou que não dava muito, e ele ficou todo chateado. A galera não engaja, a galera não sei das quantas. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, você acha isso importante? Ele falou, eu acho muito importante. Então faz você. Marca um horário, chama a galera. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Mas marca um horário. Mesmo que você vá sozinho. Mesmo que você faça isso só por você. Só pelas aquelas pessoas. Porque senão parece que você quer agregar pessoas para então provar que você é um cara que movimenta o grupo, engaja os seus amigos. Então assim, não faça isso não. Faça por você. E o que aconteceu? Ele fez isso. Ele marcou um domingo. E falou, galera, tal domingo eu vou lá de tal a tal hora. No grupo lá tinha, acho que, sei lá, 27 pessoas, alguma coisa assim. Cara, acho que umas 20 foram. Uns 15 foram. Mas todo mundo fez uma doação. Quem não foi, doou com dinheiro. Cara, deu certo. Deu certo. Eu falei pra ele, continue a fazer isso. Continue a fazer isso. Entende? Então, toda vez que você vai pensar assim, o que vão pensar de mim? Você tem que botar na sua cabeça, o que eu penso de mim? O que eu penso de mim? O que eu vou pensar de mim se eu não fizer isso? O que eu vou pensar de mim se, quando eu for fazer algo, eu travar no meio do caminho e desistir porque eu tô com medo dos outros? O que eu vou pensar de mim? Se olhe de fora, entende? E pense isso, o que eu vou pensar de mim? Isso é importante. Isso, na verdade, para começar qualquer coisa, isso é o mais importante. Porque tem muita coisa que você pode fazer por causa de um grupo, por causa de uma moda, para engajar, para ganhar dinheiro, sei lá. Se você parar e pensar o que eu vou pensar de mim quando eu fizer isso, você fala, puta, eu vou achar que eu sou um idiota, entendeu? Grande parte desses movimentos que nós fazemos ou fizemos na nossa vida por causa dos outros, o que eu vou pensar de mim? Eu sou um idiota. Um completo idiota. Entende? Então, ponha isso na sua cabeça. Tá? Ponha isso na sua cabeça. Quando olhar para os outros, o que vão pensar de mim? Na hora pense, o que eu vou pensar de mim? E então, como todo movimento que começou de alguma maneira, você pode pensar, o que vão pensar de mim? Eu não sei, mas eu vou convencê-los de que o que eu estou fazendo é bom. E aí, meu amigo, tu engaja na tua própria causa. Entende? Você fortifica quem você é. Você aumenta a sua autoconfiança. É assim de uma hora para outra? Não é. Mas você começa a olhar e falar, eu vou. Nessa teimosia, como eu disse aqui, né? Essa teimosia taurina, né? Meu persistência, alcançando a teimosia virando persistência. Olhe para você e fala, não, eu vou fazer isso daqui. Porque eu acho legal, porque eu acho importante. E eu quero fazer isso. Eu quero me provar no mundo. Eu quero dar um pouco a cara a tapa. Entende? Mas principalmente, eu quero ser aquele que não daria um tapa na minha própria cara. Eu quero ser aquele que, se eu olhasse, eu faria. Entende? Se eu olhasse alguém fazendo, eu incentivaria. Então, o que eu vou pensar de mim é mais importante do que os outros vão pensar de mim. Tá? Enfim, esse assunto tem muito pano pra manga, entende? E agora, é claro, eu estou interessado. O que você pensou de mim? O que você está pensando de mim? É que eu estou o vídeo inteiro pensando nisso. Comenta aqui embaixo. Como que é para você essa dinâmica? Você já sofreu muito por isso? Você tem dificuldades? Comenta aqui embaixo. Porque tem muita coisa que vocês comentam em que me ajuda muito a produzir outros vídeos, né? Então me ajuda nisso aqui, tá? Esse assunto pode desdobrar em várias outras coisas, mas principalmente eu acho que agora, assim, como que foi sua vida, passou por isso, deixou de fazer projetos, deixou de fazer coisas porque você travava e ficava pensando no outro. Você é uma pessoa muito apegada a redes sociais, né? Essa vida de espelhos, né? Como que é pra você o que os outros pensam de mim? Tem muita gente que não publica story, não faz nada porque tem medo do que vão pensar, tá? Enfim, conta aqui pra mim aqui embaixo e, obviamente, dá like no canal. Se você seguir meu canal, dá like nesse vídeo aqui, eu vou saber que você pensa bem pra mim e a minha insegurança que ainda existe dentro de mim vai poder dissipar porque você mostrou que você me ama. Então eu vou olhar e falar, nossa, eu sou um cara muito fantástico. Não é isso. Mas deixe o seu like aqui, siga o meu canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo. Faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Por quê? Porque eu tenho certeza que muita gente está sofrendo com isso. O que vão pensar de mim? Nesse vídeo, enquanto eu estava falando isso, você já deve ter pensado em algumas pessoas. Então, faça valer. Faça valer o botão de compartilhar. Copie e cole. Tá? E a última coisa que eu te digo é o quê?
tira a foto, publica no Instagram, me marca no Instagram, tá? Tá lá, @jprogagnoni, né? Me segue aqui também no Instagram. Por quê? Porque lá também a gente consegue alcançar mais gente. O meu objetivo é o meu canal do YouTube passar o canal do Instagram, tá? Para daí no Instagram eu só publicar meme. Se você quer isso para tua vida também, né? Então me siga, compartilhe o máximo que você puder. Beleza? A gente se encontra nos próximos vídeos, porque eu vou continuar gravando vídeos aqui, porque eu já cheguei à conclusão que a palavra do bom senso é chegar nos corações, pessoas gostando ou não gostando, tá bom? É isso, a gente se encontra. Abraço.